Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha, tenho recebido muitas mensagens dos inscritos no canal de Educação perguntando sobre um projeto de lei que está tramitando na Assembleia Legislativa. O projeto é de número 875/2023 e é de autoria, pessoal, do governador Romeu Zema. Ele encaminhou esse projeto para a Assembleia Legislativa com base naquela ADPF 915. Vocês lembram quando, algum tempo atrás, vai ter um período de eleição, o Estado de Minas Gerais ficou proibido de fazer convocação, de fazer designação do Estado de Minas Gerais, somente para os cargos de professor? Pois é, pessoal, esse projeto de lei do governo do Estado, ele pretende resolver esse problema da contratação em casos excepcionais de interesse público, pessoal, de grande interesse, de relevância, né? Esses cargos que são de contratos feitos aí com professores para atuar na rede estadual de ensino. Na verdade, o que esse projeto pretende é regularizar a situação dos contratos através de processo seletivo simplificado. Mas o governador, recentemente, encaminhou para a Assembleia Legislativa, e está publicado lá no Diário do Legislativo, datado dia 15 de junho de 2023, uma mensagem que é de número 32, que eu vou apresentar na tela para você nesse momento. Belo Horizonte, 5 de junho de 2023, excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa, e aí acompanhando aqui vossas excelências, né, senhoras e senhores deputados, povo de Minas Gerais. Essa é a mensagem que o governador enviou para a Assembleia Legislativa, pedindo aí que fosse passado para a Assembleia, para os deputados apreciarem essa matéria, que trata sobre o processo seletivo simplificado para o pessoal do quadro de magistério. Inclui-se aí professores, né, regentes de aula, regente de turma, especialistas da educação, inspetores escolares, analistas da educação. Mas está aqui, ó, com meus cordiais cumprimentos, encaminha vossas excelências, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, para apreciação e deliberação dessa egregia Assembleia e para conhecimento do povo de Minas Gerais, projeto de lei que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público de profissional para o exercício das funções de magistério da administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo da outras providências. Lembrando que, pessoal, por ocasião da DPF 915, o Supremo Tribunal Federal, ele decidiu aí, pessoal, sobre alguns descumprimentos, né, de preceitos fundamentais. Na época, inclusive, o canal de Educação havia feito um vídeo, que é a DPF 915, que declarou a não recepção pela Constituição da República do inciso 2, do artigo 116, do artigo 117, dos artigos 125 a 128, da Lei 7.109, de 1977, que contém, pessoal, o Estatuto do Pessoal do Magistério Público do Estado de Minas Gerais e também do artigo 38 da Lei 9.381, de 18 de dezembro de 1986. E esta lei instituiu, né, o quadro de pessoal das unidades estaduais de ensino. Então, nesse contexto, pessoal, o governador, ele apresenta esse projeto que objetiva, em regra geral, a partir da adequação da legislação à Constituição da República e à Constituição do Estado, a contratação temporária para o exercício das funções de magistério, de modo a garantir a prestação de serviço público nas áreas de educação básica, superior e profissional do Estado. Então, não é só para a educação básica, que inclui anos iniciais, finais e ensino médio, mas também para regulamentar a matéria relativa, né, contratação de pessoal para a educação profissional e também a educação superior. É importante dizer que o que está se regulamentando aqui, pessoal, são aquelas contratações, né, e aquelas necessidades de contratação temporária de excepcional interesse público, né, de profissional para exercício das funções de magistério da administração pública direta. Lembrando que para o pessoal administrativo, essa situação vai ser deixada de lado por enquanto. Esse projeto de lei é tão exclusivamente para atender às contratações de
excepcional interesse público, matéria do corpo aí administrativo, né, pessoal? Muito importante a gente estar discutindo isso aí para vocês. E por isso, o governador encaminhou o projeto de lei de número 875 de 2023, que em tela vai dizer o seguinte, acompanhe comigo na tela para você. Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público de profissional para o exercício das funções de magistério de administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, dando aí outras providências. Olha, pessoal, essa legislação, ela vai considerar, né, 3 pontos importantes aí. Na verdade, são 4 pontos importantes aqui, que eu estou fazendo a leitura da matéria aqui. Ela vai definir educação básica, educação superior, educação profissional e tecnológica e contratação temporária do magistério, né, profissional. No caso, tratando especificamente sobre contratado temporário para exercer a função de magistério, né, profissional contratado para exercer funções de magistério nos termos desta lei. E aí, o projeto de lei, no seu artigo 4º, ele vai apresentar aqui as funções de magistério, né? E aí ele vai citar aqui, ó, professor de educação básica, e vai definir aqui quem são esses profissionais, que é o PEB, especialista em educação básica, especialista EEB, né? O analista educacional na função de inspetor escolar, ANEIE. Então, na verdade, o que está sendo feito aqui é a regulamentação das contratações de excepcional interesse público, pessoal, porque na DPF 915, o Supremo Tribunal Federal teria dito o seguinte, olha, isso não vale, não há regulamentação dessa matéria. E através desse projeto de lei, o Estado vai continuar fazendo, atenção você que é contratado, que é professor, né, que é convocado da rede. É óbvio que essa legislação, ela deixa claro, aqui está o entendimento aqui da matéria, de que sempre haverá a priorização do concurso público, como determina o artigo 37 da Constituição Federal, pessoal. Mas está regulamentando a matéria através de processos seletivos simplificados com duração de 24 meses, que o Estado estará promovendo aí, provavelmente, pessoal, anualmente, como sempre aconteceu. É a regulamentação da matéria, inclusive a manutenção de alguns direitos trabalhistas aí, conforme preconiza a Constituição, lá no seu artigo 7º, né, que fala sobre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição de vida. Agora é um detalhe, pessoal, sem FGTS. Eu vou apresentar daqui a pouquinho esse texto para vocês, porque o vídeo hoje traz muita informação. Nós já apresentamos a mensagem do governador na Assembleia Legislativa e agora apresentando aqui, nesse ponto, né, algumas informações que dizem respeito ao projeto de lei, algumas definições, algumas funções. Então nós falamos que professores, especialistas, inspetores escolares, pessoal lotado na Secretaria de Estado de Educação, na Fundação Helena Antipoff, né, e na Fundação Educacional Caio Martins. Mas vai falar também sobre os professores de educação superior, vai falar sobre educação, os professores que atuam na Polícia Militar, né, nos colégios aí chamados colégios Tiradentes, vai falar sobre os pesquisadores em ciências aplicadas e políticas públicas, cujos cargos são lotados no quadro de pessoal da Fundação João Pinheiro e também da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico, a chamada SEDE. E também vai tratar sobre os profissionais que atuam na Ultramig, que são profissionais de ensino médio, tecnológico, professor de arte e restauro. Isso aí, no caso, nós estamos falando da FAOP, que é a Fundação de Arte de Ouro Preto. Vai falar sobre contratações referentes a professor de arte, que atua na Fundação Clóvis Salgado, né, pessoal? E aí, dentre outras questões importantes. Mas é preciso destacar aqui, nesse ponto eu dou uma parada no vídeo aqui, porque nós precisamos de entender o que é considerado necessidade temporária de excepcional interesse público. Para isso, no artigo 5º do projeto de lei 875, de autoria do governador Romeu Zema, está falando lá, eu quero apresentar na tela para vocês nesse momento. Então, o que é considerado necessidade temporária de excepcional interesse público? Aqui eu vou falar para vocês onde é que haverá contratação para a educação, para atender o magistério, seja na educação básica, superior ou nestas fundações, autarquias, como nós apresentamos aqui.
Mas aqui, ó, o que vai ser considerado como necessidade temporária de excepcional interesse público? É o que esta matéria, é o que o projeto de lei está visando em Minas Gerais, regulamentar essa matéria através de, repito, processos seletivos simplificados. Claro que a regra é o concurso público, mas o Estado de Minas Gerais, o governo está regulamentando a matéria de contratação excepcional. Por quê? Porque mesmo com o concurso público, às vezes há algumas situações, como por exemplo, a que nós tivemos recentemente, a pandemia, né? É uma situação que trouxe aí consequências para o poder público, consequências para a sociedade civil, que o Estado vai falar regulamentar essa matéria. Então nós vamos tratar aqui para vocês sobre essa questão importante. Mas vamos acompanhar aqui quando é que é considerado, né, necessidade temporária de excepcional interesse público. Quando acontece assistência a situações de emergência ou calamidade pública, substituição transitória de servidor de magistério ou de contratado temporário de magistério em afastamento, desde que o serviço ele não possa ser exercido regularmente com a força de trabalho remanescente. Então é importante deixar claro que há uma priorização de quem está na casa do servidor efetivo. Então existe essa priorização em relação ao servidor efetivo e aqueles que estão atuando naquela instituição de ensino, naquela instituição. Tem uma outra questão também, que é a vacância do cargo titularizado por servidor do magistério. E aí faz uma observação na lei aqui, no projeto de lei, desde que o serviço não possa ser exercido regularmente com a força de trabalho remanescente, né? E aí tem uma observação em relação ao concurso, nos termos de declaração expedida pela autoridade contratante, até que se ultime a realização do concurso público e o efetivo provimento da vaga. Então você vê que essa matéria ela sempre diz o seguinte, concurso em primeiro lugar. Mas enquanto não realiza o concurso, a legislação ela vai regulamentar essa matéria para que continue se tendo contratações e a sociedade não fique prejudicada com, por exemplo, a falta de oferta ou a falta de atendimento naquele serviço. É a manutenção do serviço, é a manutenção da atividade, para o atendimento à sociedade civil. No caso, outro ponto importante que é a contratação temporária, em caso de novas demandas decorrentes da expansão das atividades das instituições estaduais de ensino, respeitada, obviamente, a legislação vigente, até que aconteça também o concurso público e o efetivo provimento da vaga. Um outro ponto, atendimento de programas educacionais, projetos de ensino, pesquisa, extensão, cursos, treinamentos que tenham um caráter temporário e que sejam oferecidos de forma esporádica e não perene. Atendimento a educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, matriculados nos cursos oferecidos pelas instituições estaduais de ensino nos termos de regulamento. Ou seja, o que o Estado está dizendo é que nós contrataremos aí, é óbvio que a prioridade é o concurso público, mas nós vamos continuar contratando professores de apoio, por exemplo, ou no CREI, para atender a essa demanda crescente de matrículas de alunos deficientes, com altas habilidades, superdotação, transtorno do espectro autista e assim por diante. Então isso justifica a contratação temporária de excepcional interesse público. É preciso deixar. Então o que o Estado faz, mais uma vez repetindo para vocês, é regulamentar essa matéria. Precisa de regulamento, para a gente não ficar aí trabalhando no que nós chamamos de limbo, sem nenhum tipo de amparo legal. Então é regulamentação da matéria pelo poder, pela Casa Legislativa, através desse projeto de lei 875. Então tudo indica, pessoal, que esses processos de convocação, de contratação, é claro, eles vão continuar acontecendo no Estado. Temos a priorização em relação ao concurso público, igual vai ter agora o concurso 03/2023, mas o sistema é muito dinâmico, entra muita gente, sai muita gente, então a gente precisa de ter um processo seletivo simplificado. A regra é o concurso, mas como o Estado não faz concurso, aí ele continua mantendo aí o processo seletivo simplificado. Muito especialmente porque em algumas situações não temos concurso chamamento para atender algumas áreas. Por exemplo, regência de turma, mesmo com processo de municipalização,
o Estado não abriu uma sequer vaga para registro de turma. Então é necessário regulamentar a matéria, porque o Estado ainda tem muitas escolas sob sua responsabilidade, oferecendo, por exemplo, os anos iniciais do ensino fundamental. Então é necessário esse projeto de lei. É necessário, por exemplo, a contratação, como eu mesmo disse, de um professor de apoio, dentre outros. Educação física, geografia, história, ciências, biologia, química, dentre outros, matemática, português, língua estrangeira. Por quê? Ensino religioso, arte. Por quê, pessoal? Sempre haverá algum servidor efetivo que não pode atuar por algum motivo, está de licença, está afastado por alguma razão, algum procedimento legal, uma disjunção, uma cessão, e é necessário que haja substituição desse trabalhador, de maneira excepcional, de maneira temporária, regulamentada agora por um projeto de lei, logo lei 875, que vai tramitar, que vai sofrer mudança. Então esse projeto provavelmente poderá sofrer alterações, deverá sofrer alterações pela Casa Legislativa. Mas tem outras situações aqui, exercício de docência, nos casos em que a carga horária do componente curricular seja insuficiente para a formação de um cargo efetivo apto à nomeação, atendimento às demandas de entidades privadas, comunitárias, confessionais, filantrópicas, associação de pais e amigos dos excepcionais, ausência ou inexistência de profissional para o exercício da docência, no âmbito da educação profissional das instituições militares estaduais, sempre para suprir a necessidade temporária de excepcional interesse público, pessoal, tá? Admissão de professor pesquisador visitante e de professor pesquisador visitante estrangeiro. E aí, o projeto de lei tem um ponto aqui que ele considera afastamento para fins de substituição algumas questões importantes, licença, afastamento legal, prestação de serviço obrigatório por lei, tais como serviço de júri, convocação da justiça eleitoral. São situações que justificam a ausência de um servidor e deverá haver uma contratação de outro para continuidade da prestação do serviço ali. Também existe a questão da nomeação, designação do servidor de magistério para ocupar cargo comissionado ou função gratificada. Muitas vezes o diretor ele sai ali da sua função de professor e ele vai ser substituído por algum outro servidor com habilitação específica, enquanto ele estiver exercendo aquele cargo comissionado. Isso é muito comum. Tem um caso de cessão, a disjunção, como eu mesmo coloquei. E, gente, dentre outras informações importantes, então o vídeo fica muito grande e a gente vai fazer outros vídeos sobre essa matéria. Isso aqui é apenas para explicar para vocês o que está tramitando o projeto de lei 875. Mas aí, aqui é importante deixar claro que tem algumas observações. Por exemplo, parágrafo 3º, aqui, pessoal, desse artigo, que é o artigo 5º, presta atenção nessa matéria aqui, porque é importante estar lendo para vocês, está falando aqui, que fica proibida a disposição ou a cessão de contratado temporário do magistério. Então, o servidor que é contratado temporário do magistério, fica proibida a disposição dele ou a cessão. Então, você vê que essa matéria, ela está organizando exatamente esse processo de contratação excepcional. Como, por exemplo, essa aqui, essas contratações, elas não podem ultrapassar 30% do número total de cargos de magistério previsto em lei em cada órgão ou entidade. Então, pessoal, tem um prazo também, aqui no artigo 6º está falando que a contratação, ela sempre limitada ao encerramento do calendário escolar e correspondente e nunca superior ao período de 24 meses. E aí tem algumas possibilidades aqui, importantes aqui. Agora, eu quero apresentar outros pontos para vocês, que são algumas proibições do contratado temporário do magistério, No artigo 14 fala que ele não poderá receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato, que é chamada desvio de função, Ele não pode ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição para o exercício de cargo comissionado ou de função gratificada ou de gratificação de função. Então ele não pode ser nomeado para essa questão. Então presta atenção nisso aí, viu? Temos novidades aí para vocês. Ser novamente contratado com fundamento nesta lei, salvo na hipótese do parágrafo 2º do artigo 7º, ou quando a nova contratação seja precedida de novo processo seletivo simplificado, observado o disposto. Depois eu vou fazer um vídeo dando mais um detalhamento para vocês dessa matéria. Mas
O contratado também, pessoal, ele será regulamentado e o servidor ele terá aí alguns direitos, alguns benefícios, como por exemplo aqueles que eu apresentei para vocês. Agora há pouco eu estava falando sobre o FGTS, que não está previsto nesse projeto de lei. Então às vezes o servidor fala assim, você é contratado aí excepcionalmente para atuar em substituição do servidor que foi receber um cargo de diretor de escola, vou lá para o lugar dele, o Estado vai pagar FGTS. Não vai, pessoal. Quando você enumera aqui esse regramento, essas normas, aqui fala o que tem direito e o que não tem. Então eu vou apresentar para vocês aqui, só para vocês terem uma ideia de quais os artigos, os incisos que vocês estarão amparados. Então é importante eu estar passando essa matéria para vocês. Então eu vou apresentar na tela para você, nesse momento, esse ponto com os principais direitos desses trabalhadores. Acompanhe comigo, pessoal.